E aí eu trago mais uma fala, né, para a gente incrementar esse caminho que a gente está apresentando para você que nos acompanha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também comentou o assunto da regulamentação das redes sociais. Tratou como algo simples de ser feito. Ainda durante o lide, o presidente do Senado disse que o tema deve ser decidido até o meio do ano e que a celeridade de se debater e chegar a uma conclusão é importante para se ter essas diretrizes antes que as campanhas, as eleições municipais, elas comecem ali mais próximo de outubro, né? Principalmente nas semanas anteriores às eleições, mesmo lá em outubro. Quero saber de você, Fábio Piperno, se é tão simples assim quanto menciona o presidente do Senado. Claro que não é uma matéria simples, né? Se fosse simples, o mundo inteiro não estaria discutindo formas de utilizar melhor a inteligência artificial. Porque, veja, é algo que obviamente veio para ficar e não se discute não apenas na questão eleitoral, mas em todos os setores da atividade humana, né? Isso vai ser, enfim, para ir daqui à esquina, daqui a pouco a gente vai utilizar a inteligência artificial para apontar caminhos, enfim. O fato é que o Dávila citou nos últimos dias aqui o Sam Altman, né, um dos criadores da inteligência artificial, CEO da empresa que criou a inteligência artificial, e ele estava lá em Davos, deu uma entrevista lá para um portal, eu até, enfim, coloquei o link disso no Twitter, porque é óbvio que ele fala com muita propriedade e também, o mais importante, com preocupação. Ele chama a atenção para o fato de que vão ocorrer mais de 50 eleições em 2024, muita coisa vai acontecer. É óbvio que muita coisa vai escapar, inclusive, à própria previsibilidade deles. A mente humana é criativa, muita gente vai usar isso de forma saudável, lícita, o outro vai utilizar de uma forma ilegal. Então, é claro que vai ser um imenso aprendizado para todo mundo, e é por isso que, inclusive, ele externou a sua preocupação, mas também não estabeleceu limites do que vai ser feito e de como eles poderão agir. Né? Fala, inclusive, negociação em pagar conteúdos, por exemplo, para grandes empresas de comunicação. Eu acho que isso está muito correto. Mas, por exemplo, aquilo que foi feito na campanha argentina, aquilo que a campanha do Sérgio Massa fez, e ele não cita nominalmente aquele exemplo, aquele caso, mas ele cita algo semelhante àquilo. Você, por exemplo, dá voz a pessoas mortas. Como é que isso vai ser objeto de algum tipo de regulação? Isso vai poder fazer ou não? Eu não sei. É lícito fazer isso ou não? Quer dizer, imagina, por exemplo, você usar um político já, enfim, falecido, e você colocar na boca dele uma mensagem que vai na contramão de tudo aquilo que ele pensou a vida toda. Isso é lícito? Então, é óbvio que a gente vai ter que pensar em formas de conviver com isso, mas também a partir do momento que isso for feito. Não adianta ficar prevendo. Veja, a lei, a regulação, ela não pode querer ser tão premonitória assim. O que foi, Segré? Para mim, teria duas propostas que podem vir a ajudar nessa... Eu não gosto de usar regulamentação, sou contra toda a regulamentação, mas a primeira poderia ser isso que tanto falamos, CPF, CNPJ de determinadas contas. Porque aí você vai poder fazer o rastreamento, né? Esse segmento de um vídeo que apareceu e chegou até outro lugar. A outra questão, inclusive, por exemplo, no Telegram, quando você envia, ele indica de quem você recebeu para quem você está mandando. Então, permite essa rastreabilidade desse teórico fake news. A outra questão que pode ser interessante é colocar, de alguma maneira que eu desconheço, não conheço tecnicamente falando como seria, uma verificação do conteúdo. Hoje tem contas verificadas na maioria das redes sociais. Como verifica? Que tem uma pessoa real por trás, que essa pessoa é quem diz que é. Então você poderia verificar, colocar uma verificação no conteúdo que permita garantir que esse conteúdo é verídico. E quando não tem essa verificação, a pessoa que repassou esse conteúdo sem a verificação tem a penalidade que hoje já tem na lei. Com isso não precisa regulamentar absolutamente nada. Fala, Dávila. Eu acho que o ponto fundamental
dessa regulamentação deve ser como aumentar a responsabilização das pessoas. Se focar neste ponto, nós vamos resolver um monte de problema, porque a maioria dos problemas que nós temos hoje com fake news, com mentira e tal, é o anonimato. É o anonimato que se tornou essa cortina para esconder as picaretagens. Na hora que todo mundo tem uma forma de reconhecer quem é a pessoa que produziu aquele conteúdo, publicou aquele conteúdo, nós vamos reduzir muito. Então, eu entendo que a melhor regulamentação que nós podemos ter neste assunto, nesse momento, é aumentar a responsabilização. Porque aí nós preservamos a liberdade de expressão, mas garantimos que isto, quem disse algo, é responsabilizado pelo que foi falado, dito e pensado. Ô, Dávila, agora vamos imaginar uma situação aqui. Tá, começa a campanha americana. Aí você, por exemplo, gosta muito mais, certamente, do Ronald Reagan do que eu. Mas aí um democrata usa a inteligência artificial para pegar uma imagem do Reagan e falar: é muito importante a gente adotar medidas protecionistas porque, enfim, esse país não pode conviver com a invasão chinesa de produtos e tal. Obviamente que seria algo na contramão do discurso que o Reagan vivo, enfim, falaria, né? E aí, isso, do ponto de vista ético, eu já acho condenável. Mas e aí, uma peça dessa poderia ou não ser usada? Não, o que essa peça vai acontecer? Essa pessoa que produziu esse conteúdo vai ser processada por calúnia e difamação. O Reagan nunca falou isso. Pessoal, 5h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Rapidinho. Querem acrescentar algo? Mas aí que tá o negócio, processado então. Mas aí que tá o negócio, processado por quê? Porque é um campo difícil. Pera. Se você conseguir identificar quem é que colocou esse vídeo no ar, eu vou processar essa pessoa. Rastreabilidade. Calúnia e difamação. Pô, o Reagan jamais falou isso. Então, aí, você vê, no vídeo que o Segre trouxe aqui das campanhas argentinas, aquilo tinha a ver com a posição do Thatcher. Tinha a ver. Então, assim, não tem problema usar. Então, assim, o ponto esse é que é a rastreabilidade. Você vai ser processado por calúnia e difamação porque você colocou na boca de um personagem que ele nunca falou. E para a gente arrematar aqui a participação também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele fez uma menção à reeleição. Vamos dar uma olhada. Eu estou muito seguro de que vai ser uma discussão que nós vamos permitir a participação da sociedade civil, da classe política. Não há nenhum tipo de assodamento nessa discussão, é muito importante que ela seja refletida, mas nós vamos avançar nisso, tanto na compilação de um novo Código Eleitoral, e isso vai ser debatido já no primeiro semestre no Senado Federal, mas também numa avaliação sobre o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político. Eu considero que o Instituto da Reeleição, que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, na política brasileira, em 97, através de uma alteração constitucional, é um instituto que não fez bem ao Brasil. Então, o fim da reeleição, a coincidência das eleições de 5 em 5 anos, gera não só uma redução de gastos com a justiça eleitoral, com campanhas eleitorais, mas acaba com algo que existe no Brasil hoje, que é um estado permanente de eleições, que contamina as boas práticas políticas, a independência dos agentes públicos e dos agentes políticos de fazer o que precisa ser feito no Brasil, porque sempre está pensando em eleição. Só para arrematar aqui, vocês acham que esse tema vai avançar? Tava vendo... O que foi, Piperno? Arremate, então, porque a gente quer falar um pouquinho de Argentina também. Eu fico inconformado com isso, porque isso é típico de país atrasado, de político atrasado. Veja, então aquele país-eco, né, que tem uma economia pequenininha e tal, chamado Estados Unidos, que realiza eleição a cada 2 anos, né? Enfim, tem as famosas midterms, inclusive, aquilo deve ser uma aberração na cabeça dele. Aliás, aquele país-eco mudou a duração do mandato presidencial pela última vez por meio de uma lei aprovada em 1951 para a posse do presidente que iniciaria o seu mandato em 1953. E qual foi a mudança? Puxando a posse de março para janeiro. E desde sempre o mandato foi de 4 anos. Agora, aqui, a gente tinha mandato de 5 antes do golpe. Durante o golpe mudou um monte de vezes. Aí o Figueiredo tinha de 6. Aí o Sarney tinha de 6. Baixou para 5. Depois vieram os mandatos de 4. Aí 4 com reeleição. Aí quer mudar de novo. Quer dizer, não
tem, sabe, maturação dessas regras, que toda hora muda, toda hora muda. Ah, que é isso? Que foi, Dávila? Pô, Piperno, é isso mesmo. Gostei. O problema é sempre... Piperno putaço. Pô, esse é um tema... Desculpa o termo, gente. Mas esse é um tema que me deixa enfurecido. Aí daqui 10 anos o próximo, puxa vida, sabe? 5 anos. E que coincidência que ele quer a cada 5 anos, Dávila? Então vamos mexer nos mandatos para prefeito e vereador também, é isso? Não, e aí tem duas coisas interessantes. A primeira coisa, que justamente ter várias eleições é um jeito para você não transferir todo o poder no presidencialismo para um único partido. Exatamente, isso existe. Vai ler lá James Madison, vai ler lá os papéis federalistas, exatamente a história de ter eleições parciais e pontuais ao longo do tempo é justamente para o que Madison chamava de não dar a tirania do poder a um único partido. É por isso que a eleição é 6 anos para o Senado, é 4 anos para governador e é 2 anos para deputado federal lá, 2 anos. Então, é óbvio que essa turma não lê nada. Mas o ponto é o seguinte, a gente não estaria discutindo reeleição se fosse parlamentarismo. Porque o parlamentarismo é o sistema político que diz que enquanto o governo for bom, fica no poder, quando foi ruim, quando perdeu o voto de confiança, tem eleição imediatamente. Então, essa história de reeleição é uma questão do sistema presidencialista. E acho que nós precisamos rediscutir o presidencialismo no Brasil, que, a meu ver, tem uma história muito complicada de golpe de Estado, populismo e um Brasil que não cresce. Gustavo Segré? Quando as pessoas assistimos uma entrevista como que a Luca Bassani, que estamos com saudade dele. Sim. Não, e o Luca fazendo um trabalho excelente, né? Cobrindo o lead, entrevistando todas as principais autoridades. Como sempre. Mas quando a gente observa um jornalista, qualquer, que faz uma pergunta para um entrevistado, a gente sempre se coloca no lugar desse jornalista ou do entrevistado para ver o que perguntaria. Eu teria feito 2 perguntas. A primeira, a reeleição vai aplicar também para o Poder Legislativo? E aí esperar a resposta, né? O grilho aparecendo. E a outra seria, desculpa, o senhor propôs agora que não deveríamos ter tantas eleições pelo gasto que isso gera. Estamos falando do mesmo Congresso que aprovou um fundo eleitoral de 5 bi, quando a proposta era de 2, é esse mesmo que está querendo diminuir a despesa nas eleições? É incongruente. As 2 falas são incongruentes, com todo respeito. Não tem congruência quando você fala que quer reprimir ou limitar a quantidade de anos ou a reeleição do presidente, mas não daqueles que querem regular a durabilidade do presidente. É sempre com a tua, né? Não mexe na minha, mas eu vou mexer na tua.